O Rio Jordão estava tranquilo naquela manhã. A brisa soprava levemente entre as árvores às margens, e o som da água correndo era como uma canção suave aos ouvidos dos que ali estavam. As pessoas se reuniam para ouvir João Batista, o profeta da voz forte e da mensagem direta. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No meio da multidão, um homem simples se aproximou. Seus olhos transmitiam paz, mas também firmeza. Seus passos eram seguros, sem pressa. Era Jesus de Nazaré. João, ao vê-lo, estremeceu por dentro. Sabia quem era aquele homem. Reconhecia nele algo divino, algo santo. Quando Jesus pediu para ser batizado, João hesitou. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Então, João o batizou. E naquele momento, quando Jesus saía da água, os céus se abriram. O Espírito de Deus desceu como uma pomba e pousou sobre ele. E uma voz do céu foi ouvida por todos. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Era o início, a confirmação celestial do ministério de Jesus. Um momento de glória e afirmação. Mas logo após essa cena de honra e luz, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Não foi o acaso, não foi um erro, foi o Espírito Santo que o levou. Porque antes de grandes conquistas, vêm grandes provas. Antes do ministério público, viria o confronto íntimo, e o palco seria o deserto. O deserto era inóspito, seco, abrasador durante o dia e frio à noite. Não havia sombras, nem vozes, apenas pedras, poeira, vento e solidão. Por 40 dias e 40 noites, Jesus esteve ali, jejuando, orando, preparando-se. O corpo enfraquecia, mas o espírito se fortalecia. As forças humanas se esgotavam, mas a dependência do Pai aumentava. Cada grão de areia, cada rajada de vento, cada silêncio profundo era parte da lapidação do Filho. Durante aqueles dias, Jesus enfrentou a fome. Uma fome intensa, penetrante, que poucos já sentiram. O tipo de fome que dobra os joelhos, que embaralha a visão, que afeta os sentidos. Mas mesmo assim, ele permaneceu, firme, silencioso, em comunhão com o Pai. E foi então, no auge da fraqueza física, que o inimigo apareceu. Ele não veio com chifres e tridente. Não havia fumaça nem espetáculo. Satanás é astuto. Ele veio com palavras, com sugestões, com sutilezas. Ele sabe quando atacar. E esperou o momento em que o corpo de Jesus estava mais vulnerável. Se és o Filho de Deus, disse ele, manda que estas pedras se transformem em pães. Era um ataque direto à necessidade física. A fome era real. As pedras estavam ali, o poder de Jesus também. Mas ele não veio para fazer mágica em benefício próprio. Ele não veio para satisfazer a carne, mas para obedecer ao Pai. Jesus respondeu com a espada mais poderosa, a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Uso viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi uma resposta firme, clara, profunda. Não era apenas um versículo decorado. Era convicção, era identidade, era resistência espiritual. Satanás, porém, não desiste tão fácil. Ele é persistente. E então, levou Jesus até o ponto mais alto do templo, em Jerusalém. Ali, com a cidade aos pés, o tentador tentou inverter o jogo. Usou as Escrituras. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Sim, até o inimigo pode citar versículos, mas ele os distorce. Usa trechos fora de contexto para confundir, manipular, enfraquecer. É o mesmo que faz ainda hoje. Mas Jesus, mais uma vez, respondeu com verdade, com sabedoria, com autoridade. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Satanás
mais uma vez derrotado pela verdade, não recuou. Como um inimigo ferido, ele tentou uma última cartada, levou Jesus a um monte altíssimo. Dali podia-se ver vastas extensões de terra, reinos, cidades, torres, palácios, multidões. A ilusão do domínio humano cintilava à distância. Então, com a voz coberta de sedução, ele fez sua proposta final. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Foi o ataque mais direto. Já não era apenas uma tentação à carne, ou uma distorção da palavra. Era uma oferta de poder, glória e atalho, um convite à idolatria, uma proposta de reinar sem cruz, de vencer sem sofrimento, de obter tudo, sem obediência. Mas Jesus não se curvou. Com autoridade, ele declarou: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Era o fim da disputa. Jesus não cedeu, não caiu, não se vendeu, não se esqueceu de quem era. E com aquela última palavra, aquela verdade afiada como espada, o inimigo recuou. Satanás o deixou. E então, o silêncio do deserto foi quebrado pela presença celestial. Anjos vieram até Jesus, não com trombetas nem aplausos, mas com cuidado, com alimento, com consolo, com honra. Eles o serviram. Aquele que enfrentara a fome, a solidão e o ataque espiritual, agora era confortado pelo céu, não porque havia usado poder para se defender, mas porque havia confiado na palavra, porque venceu com fé, não com força. Essa história não é apenas sobre Jesus, é sobre você. Quantas vezes o deserto se torna seu cenário? Quando tudo parece seco, silencioso, sem direção. Quando a tentação bate à porta e o inimigo sussurra soluções fáceis, atalhos sedutores, justificativas espirituais. A lição do deserto é clara. A vitória não está em evitar a tentação, mas em enfrentá-la com a palavra de Deus. Jesus não usou argumentos próprios. Ele não entrou em debate. Ele usou o que está escrito e venceu. Você também pode. O inimigo pode até tentar distorcer verdades, tocar em suas necessidades, provocar seus medos ou oferecer atalhos. Mas se você estiver cheio da palavra, terá com o que responder. E a resposta não virá da carne, mas do Espírito, porque a palavra é escudo, é espada, é âncora. Ela sustenta no deserto, fortalece na fraqueza e afasta o tentador. Não subestime os dias difíceis. O deserto, muitas vezes, antecede o chamado. A prova vem antes da promoção. A tentação vem antes da autoridade. Jesus saiu do deserto fortalecido, pronto para começar o seu ministério. E você também sairá, mais forte, mais firme, mais cheio da presença de Deus. O deserto não foi o fim, foi o começo. Foi lá, naquele lugar de secura, solidão e provação, que Jesus venceu, não com força física, mas com fidelidade. Foi ali, longe dos aplausos, sem multidões nem testemunhas humanas, que o caráter do Filho foi revelado. E é muitas vezes assim também conosco. Talvez hoje você esteja passando pelo seu próprio deserto. Talvez ninguém veja, mas você está sendo atacado, tentado a desistir, a pegar atalhos, a duvidar da voz de Deus, tentado a pensar que Deus te esqueceu, que está demorando demais, que o preço é alto demais. Mas saiba disso. O mesmo Jesus que venceu no deserto está com você agora. Ele conhece a fome, a dor, a dúvida. Ele sabe como é estar sozinho e ter que escolher entre obedecer ou ceder. E ele deixou um exemplo. A palavra é suficiente. Você não precisa ceder à tentação para aliviar o sofrimento. Você não precisa do atalho. Você precisa da verdade. E a verdade te sustentará. Se você estiver no deserto, não se desespere. O Pai está contigo. E se você resistir com a palavra, se permanecer firme, os anjos virão, o cuidado virá, a recompensa virá. E quando você sair do deserto, sairá mais forte, mais cheio de unção, mais pronto para o que Deus tem para a sua vida. O deserto não dura para sempre,
mas as lições que você aprende nele vão te acompanhar por toda a jornada. Não lute sozinho, se encha da palavra. Ore, permaneça, e quando a tentação vier, declare com fé: está escrito. Jesus estava rodeado por uma multidão. Alguns eram pecadores, outros cobradores de impostos, muitos eram fariseus. Todos escutavam atentamente, mas com propósitos diferentes. Alguns queriam ser transformados, outros apenas encontrar motivo para acusá-lo. E foi então que ele contou uma parábola, uma das mais conhecidas, uma das mais tocantes, uma das mais reveladoras, sobre o coração do pai. Um homem tinha 2 filhos. Assim, começa a história que atravessa gerações e fala diretamente ao coração de todos nós. O pai era um homem bondoso, trabalhador, dono de muitas terras e servos. Ele criara seus filhos com amor, oferecendo tudo o que tinham. A casa era grande, cheia de vida. Mas mesmo cercado de tudo, o filho mais novo começou a sentir um vazio. Um dia, ele chegou ao pai e disse com frieza: "Pai, dá-me a parte da herança que me cabe." Foi como uma punhalada no coração do pai, porque aquele pedido não era apenas sobre dinheiro. Era como dizer: "Eu quero o que é meu, mas sem você. Prefiro a minha liberdade do que a sua presença." Mesmo ferido, o pai não discutiu, não gritou, apenas dividiu os bens e entregou ao filho o que ele havia pedido. Poucos dias depois, o rapaz partiu. Deixou para trás o campo, a casa, os servos, os abraços do pai, a companhia do irmão. Com a herança no bolso e o coração cheio de ilusões, foi para uma terra distante. Ele queria viver, queria experimentar, queria fazer do seu jeito, queria ser dono de si. Na cidade tudo parecia mágico. As ruas eram movimentadas, as casas eram altas, havia festas, bebidas, risadas. Ele tinha dinheiro, e com dinheiro vieram os amigos, ou melhor, os interessados. Durante um tempo, ele se sentiu o rei do mundo. Não havia limites. O vinho era farto, as mulheres se aproximavam, os aplausos eram constantes. Ele finalmente era livre, ou pelo menos achava que era. Mas o tempo passou, o dinheiro acabou, e com ele, as risadas cessaram. Os amigos desapareceram. Os rostos sorridentes viraram costas apressadas, e uma grande fome atingiu aquela terra. Sem nada, sem ninguém, sem comida, ele começou a vagar pelas ruas. De príncipe virou mendigo, de admirado passou a ser ignorado. Sua roupa estava suja, seus pés feridos, seu olhar vazio. Foi então que encontrou um fazendeiro. Pediu trabalho, qualquer coisa. O homem, sem se importar, mandou-o cuidar dos porcos. Para um judeu, cuidar de porcos era impuro, indigno. Era o mais baixo que alguém poderia chegar. E ali, naquele chiqueiro, cercado de lama, com fome e vergonha, o filho pródigo chegou ao fundo do poço. Desejava comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Foi naquele momento que algo despertou. Ele olhou para si, para a sua condição, para o lugar onde estava, e então pensou em seu pai. Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltarei para meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Era o início do arrependimento, o começo da volta, a reconstrução da ponte. Ele se levantou, sujo, fraco, quebrado, mas com o coração decidido. O caminho de volta era longo, as pernas estavam cansadas, mas o coração pulsava com um novo propósito. A cada passo, ele lembrava das palavras que diria: Pai, pequei, não sou digno. Repetia em voz baixa, como quem ensaia o reencontro mais difícil da vida. Ele não sabia o que encontraria. Talvez o pai o rejeitasse, talvez os servos o expulsassem, talvez o irmão zombasse dele. Mas ainda assim, ele foi. Enquanto isso, na casa, o pai esperava. Desde o dia em que o filho partiu, o pai olhava para a estrada todos os dias, cada manhã, cada tarde, cada noite.
Seus olhos buscavam um vulto conhecido, uma silhueta familiar. Então, num fim de tarde, o pai o viu, de longe, sujo, magro, com roupas rasgadas e passos vacilantes. Mas era ele. O coração do pai disparou. Ele não esperou o filho chegar até o portão. Correu ao seu encontro. Na cultura da época, um homem adulto e respeitado não corria. Era vergonhoso, mas aquele pai não se importava com o que os outros pensavam. Ele correu, como um menino, como alguém que ama. E quando chegou perto, o filho caiu de joelhos. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não deixou ele terminar. Abraçou-o, forte, chorou em seus ombros. Sentiu o cheiro da sujeira, mas não se importou. Aquilo não era mais um filho rebelde. Era um filho que voltou. E então o pai gritou para os servos: Rápido! Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem o novilho gordo. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A casa se encheu de música, de dança, de risos, de alegria. O filho pródigo agora estava limpo, vestido, restaurado. O anel simbolizava identidade. As sandálias, dignidade. A festa, reconciliação. Mas nem todos estavam felizes. O filho mais velho, que estava no campo, ouviu o barulho da festa e perguntou a um servo o que estava acontecendo. Ao saber da volta do irmão e da celebração, ficou furioso. Não quis entrar. O pai, novamente cheio de amor, foi até ele e insistiu para que entrasse. Há tantos anos te sirvo, disse o filho mais velho. Nunca desobedeci uma ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta esse teu filho, que gastou tudo com prostitutas, tu mandas matar o novilho gordo. O pai respondeu com ternura: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas era preciso celebrar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa não é apenas a história de um filho que foi embora. É a história de todos nós. Porque todos, em algum momento, já fomos o filho pródigo. Todos nós já tomamos decisões ruins. Todos nós já achamos que sabíamos o que era melhor. Todos nós já saímos da casa do Pai em busca de algo melhor, algo nosso, algo livre. E o resultado, a cidade distante, não entrega o que promete. O mundo oferece festas, mas cobra caro. Promete liberdade, mas prende. Promete alegria, mas entrega vazio. Promete independência, mas arranca tudo, até a dignidade. E quando o dinheiro acaba, os amigos somem. Quando a fama passa, o mundo vira as costas. A lama do pecado é real, a humilhação é real, o buraco é fundo e a vergonha consome por dentro. Mas foi nesse lugar que aquele filho acordou. Foi no chiqueiro, com fome e solidão, que ele lembrou do pai. Porque a memória da bondade de Deus é como uma semente que nunca morre. Mesmo coberta de lama, ela ainda pulsa, ainda chama, ainda clama. E a grande virada não foi quando ele chegou em casa, foi quando ele decidiu voltar. Foi quando ele reconheceu que havia errado. Foi quando ele levantou-se. É assim também conosco. A verdadeira transformação começa quando paramos de nos justificar e passamos a dizer: pequei, errei, não sou digno. É nesse momento que o céu se movimenta. É nesse instante que o Pai corre. Sim, corre, porque Deus não é um Pai frio que cruza os braços esperando que você prove algo. Ele é o Pai que corre em sua direção, antes mesmo que você consiga terminar sua frase de arrependimento. Ele não pergunta onde você esteve. Ele não te lembra dos seus erros. Ele não esfrega a sua vergonha na sua cara. Ele te abraça. Ele chora nos seus ombros. Ele te veste de novo. Ele devolve sua identidade. Ele devolve sua dignidade. Ele devolve o seu lugar na mesa. Sim,
Você ainda tem um lugar à mesa, mesmo com todo o passado, mesmo com todos os erros, mesmo com toda a bagagem. E se você se identifica com o filho mais velho, aquele que permaneceu em casa, mas nunca entendeu o coração do pai, cuidado. Às vezes estamos tão ocupados tentando merecer o amor de Deus que esquecemos que Ele ama por graça, não por desempenho. O filho mais velho era correto, obediente, mas seu coração estava distante. Ele se ofendeu com a bondade do pai. Ele achou injusto o perdão, mas o pai o amava também e saiu da festa para encontrá-lo também. Sabe o que isso significa? Não importa se você está longe da casa do pai ou se está dentro dela, mas de coração fechado. Ele te ama do mesmo jeito. E ele sai ao seu encontro para te abraçar, para te lembrar quem você é. Porque no reino de Deus a festa não é pela performance, é pelo arrependimento, é pelo retorno, é pela restauração. E a boa notícia é, ainda dá tempo de voltar. Se você está longe, volte. Se você está dentro, mas com o coração endurecido, abra-se. Se você sente vergonha, venha com ela mesmo. Se você acha que não merece, você está certo. Mas Ele te dá mesmo assim. Esse é o amor do Pai. Esse é o Evangelho. Essa é a sua chance de começar de novo. Se essa história falou com você, não ignore esse toque de Deus. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa voltar para casa. Se inscreva no canal Hábito de Fé para continuar ouvindo mensagens que restauram e alimentam sua fé. Ative o sininho, porque o próximo vídeo pode ser exatamente aquilo que você precisa para continuar firme. E lembre-se, o Pai está te esperando, mesmo sujo, mesmo ferido, mesmo quebrado, Ele te quer de volta. A manhã começava tranquila na cidade. O brilho suave do sol banhava os telhados, iluminando as ruas estreitas de pedra que ecoavam passos lentos e determinados de moradores em direção à sinagoga. Era sábado, o dia de descanso sagrado para os judeus. E as famílias se preparavam com reverência para ouvir a leitura da Torá, refletir, orar e, acima de tudo, cumprir o que a tradição ordenava. A sinagoga era o coração espiritual da comunidade. E naquela manhã, ela estava mais cheia que o habitual. O motivo? A presença de um mestre diferente, um rabi, que começava a ser falado em todos os cantos da Judéia. Jesus de Nazaré. Alguns diziam que ele era profeta, outros que era o próprio Messias. Para muitos era só mais um agitador, alguém que desafiava os costumes. Mas ninguém conseguia ficar indiferente. Aonde Jesus ia, multidões o seguiam. E mesmo que os líderes religiosos tentassem desacreditá-lo, os milagres que ele fazia e as palavras que falava mexiam com o povo. Naquela manhã, Jesus se levantou para ensinar. O ambiente ficou em silêncio. Os olhos se voltaram para ele. Seu jeito era simples, mas sua autoridade era impressionante. Ele falava como quem conhecia o coração de Deus, como quem não apenas lia a lei, mas a cumpria com amor e verdade. Entre os presentes, escondida entre as colunas laterais da sinagoga, estava ela, uma mulher curvada, uma figura quase esquecida. Seus passos eram lentos, doloridos. Suas mãos calejadas seguravam o bastão com firmeza, ajudando a sustentar o corpo, que insistia em olhar apenas para o chão. Ela não via o céu fazia muito tempo. Há 18 anos, ela carregava aquela dor, aquela prisão invisível que a impedia de se levantar. Não era apenas uma doença física. O texto bíblico é claro. Ela estava dominada por um espírito de enfermidade. Era como se algo maior a prendesse, algo espiritual, profundo, que a mantinha presa, limitada, diminuída. Era uma prisão invisível que ninguém via, mas que ela sentia todos os dias ao acordar. Mesmo assim, ela estava ali. Ela poderia ter desistido de ir. Afinal, com certeza já tinha ouvido comentários. Por que essa mulher continua vindo? Que pecado ela cometeu para estar assim? Deus
já não respondeu, mas ela ia, com dor, com dificuldade, mas com fé. Talvez não uma fé barulhenta, mas uma fé silenciosa, persistente. A fé de quem não desiste, mesmo quando não entende. E naquela manhã, Jesus a viu. Jesus a viu. No meio da multidão, entre tantos rostos, ele enxergou uma dor que não se dizia com palavras. Uma história que o corpo contava sem precisar de voz. Não era apenas uma mulher encurvada, era uma filha de Abraão, marcada pela opressão, esquecida pelos homens, mas vista pelo Salvador. A cena parou no tempo. Os olhos de Jesus se fixaram nela. Havia compaixão em seu olhar, havia poder, havia decisão. E, sem hesitar, ele a chamou ao centro. "Mulher, vem aqui!" Os murmúrios começaram. Por que Jesus estava chamando ela? Por que expô-la? Por que fazer isso no sábado, bem diante dos líderes religiosos? Mas Jesus não estava preocupado com convenções. Ele não a chamava para envergonhá-la. Ele a chamava para libertá-la. Ela ouviu a voz, a mesma voz que acalmava tempestades, que chamava mortos à vida, agora a chamava. E mesmo com o corpo curvado, ela foi. Cada passo era um esforço. Talvez sentisse vergonha, talvez o medo de ser julgada, mas ela foi. Porque quando Jesus chama, algo dentro da gente desperta. Ela parou diante dele, pequena diante do Mestre, curvada diante da luz. E então ele disse: "Mulher, estás livre da tua enfermidade." Ele não a interrogou sobre sua fé, não pediu explicações, não exigiu méritos, apenas declarou: "Estás livre." E então ele a tocou. Naquele momento, algo invisível se rompeu, como se grilhões caíssem ao chão, como se uma muralha desabasse por dentro. A opressão cessou, a coluna se endireitou. Os olhos que por 18 anos viam apenas o pó do chão, agora contemplavam o céu. Ela viu o rosto de Jesus. E ela louvou a Deus. Foi um louvor espontâneo, de dentro para fora. Não era ensaiado, era o louvor de quem foi reerguido pelo toque divino. A sinagoga parou. Uns choravam, outros murmuravam. Então, a oposição se manifestou. O chefe da sinagoga, indignado, se levantou e disse: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Ele não falou diretamente com Jesus. Ele falou ao povo, uma tentativa de preservar sua autoridade, de defender a ordem. Mas Jesus não se calou. O Rabi da Graça, o Senhor da Cura, o dono do sábado, respondeu: "Hipócritas, qual de vocês não solta no sábado o seu boi ou jumento do curral para dar-lhe água? E esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria ser libertada justamente no sábado?" As palavras de Jesus ecoaram como trovões em meio ao silêncio. O ambiente, antes tomado pela rotina religiosa, agora era palco de um confronto entre a graça e a religiosidade, entre a compaixão e a rigidez, entre o coração de Deus e o orgulho dos homens. O chefe da sinagoga, que esperava aplausos por sua defesa do sábado, ficou sem resposta. Os fariseus ao redor se entreolharam constrangidos. Não havia argumento contra a lógica do amor. A multidão, por sua vez, se alegrava com todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Mas a maior alegria era dela, a mulher, aquela que ninguém conhecia pelo nome, aquela que por anos foi símbolo de vergonha, agora era testemunha viva do poder restaurador de Deus. Seus olhos brilhavam, suas mãos, outrora ocupadas com o bastão, agora se erguiam em adoração. Seu corpo, que se escondia, agora caminhava de cabeça erguida. Mas mais do que a cura do corpo, ela experimentara a libertação da alma. E o que muitos não viam era o que se passava dentro dela. Por anos, ela acreditou que aquilo seria para sempre, que viver curvada era seu destino. Talvez tenha feito orações silenciosas pedindo libertação, mas com o passar do tempo, se acostumou à dor. Já não sonhava mais com a cura, só queria sobreviver.
só queria suportar, mas Jesus mudou tudo sem ela pedir. Porque o amor de Cristo não espera uma performance perfeita para agir. Ele vê, ele chama, ele toca, ele liberta. Essa história não é apenas sobre ela, é sobre todos nós. Quantos hoje vivem curvados, não fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente? Curvados pela culpa, pela rejeição, pelas feridas da infância, pelas palavras que ouviram e nunca conseguiram esquecer, pelas decepções, pelos fracassos, pelas perdas. Gente que já não consegue olhar para o alto, que vive olhando para baixo, para o chão, para a poeira. Gente que até vai à sinagoga, que frequenta cultos, que tenta manter a fé, mas por dentro sente que está aprisionado. A boa notícia é que Jesus ainda está na sinagoga. Ele ainda entra nos lugares comuns e transforma vidas. Ele ainda vê o invisível, ainda chama os esquecidos, ainda toca os intocáveis, ainda liberta os oprimidos. Talvez você pense que está longe demais, tempo demais, curvado demais. Mas não está, porque quando Jesus está no ambiente, ninguém fica esquecido. Imagine a mulher saindo da sinagoga naquele dia. Pela primeira vez em 18 anos, ela caminhava sem dor, sem peso, sem vergonha. Pessoas olhavam para ela admiradas, mas ela nem via. Seus olhos estavam fixos no céu, o lugar que ela passou anos sem conseguir ver. E mais do que isso, seu coração estava em paz, não apenas pela cura do corpo, mas porque ela foi vista, valorizada, chamada, tocada e libertada. E esse é o ciclo da graça de Deus. Ele vê o que ninguém vê. Ele chama quem ninguém chama. Ele toca onde ninguém tem coragem de tocar. E ele liberta, não quando você merece, mas quando você menos espera. O toque de Jesus não foi apenas físico. Ele tocou a alma dela, quebrou correntes que ninguém via, derrubou muros internos. E isso acontece até hoje. Quantos de nós andamos encurvados emocionalmente, cansados de tentar, cheios de cobranças, presos a padrões, prisioneiros de pensamentos que dizem: você nunca vai mudar, Deus não te ouve mais. Você está assim porque merece. Mas Jesus não fala como a religiosidade fala. Ele não exige provas. Ele não diz: você está assim porque pecou. Ele diz: mulher, você está livre. E repare que ele a chama de filha de Abraão. Ele não diz: essa mulher encurvada. Ele devolve identidade. Ele honra a aliança. Ele reconhece valor onde a sociedade via apenas deformidade. Talvez hoje você precise ouvir isso. Você não é a sua dor, não é a sua luta, não é o erro que cometeu, nem o peso que carrega. Você é filho, você é filha, você pertence. A história termina, mas a mensagem continua. Jesus não curou aquela mulher apenas para que ela tivesse uma vida melhor. Ele a curou para que o nome de Deus fosse glorificado e para que todos soubessem que o reino chegou e que a graça é maior do que a religião. Ao curar no sábado, ele não quebrou a lei. Ele revelou o verdadeiro sentido da lei. O sábado foi feito para descanso. E descanso é justamente o que aquela mulher recebeu depois de quase 2 décadas de cansaço. E agora, talvez você esteja ouvindo ou assistindo isso com o coração pesado, curvado, machucado. Talvez ninguém saiba o que você carrega. Talvez você seja como aquela mulher que ainda aparece na sinagoga, mas só Deus sabe como tem sido difícil continuar. Hoje, Jesus te vê. Ele te chama, ele te toca, ele quer te levantar. Você não foi esquecido, você não foi rejeitado, você não está longe demais para o amor de Deus. Mesmo que você não consiga se endireitar sozinho, o toque de Jesus te coloca de pé. Mesmo que sua fé esteja pequena, a presença dele é suficiente. Mesmo que você ache que já passou tempo demais, o tempo de Deus é agora. A mulher não foi curada por insistência, foi curada por misericórdia. E essa mesma misericórdia está disponível agora.
Não importa há quanto tempo você está encurvado, Jesus ainda entra na sinagoga, ainda chama, ainda toca, ainda cura. E Ele está te chamando agora. Se essa mensagem falou com você, curta este vídeo e se inscreva no canal Hábito de Fé. Aqui, todos os dias, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se levantar, porque ninguém foi criado para viver curvado, mas para caminhar de cabeça erguida na presença do Pai. Você já parou para pensar em quantas vezes você se compara com os outros sem nem perceber? Você abre o Instagram, vê alguém viajando, alguém comprando algo novo, alguém sendo promovido e, de repente, vem aquele sentimento no seu coração. Por que com eles sim e comigo não? Porque a vida deles parece andar e a minha está parada. Será que Deus se esqueceu de mim? Essa comparação silenciosa é um veneno. Ela rouba a sua paz. Ela sufoca a sua esperança. Ela te distrai do que Deus está fazendo em você, porque te faz focar nos outros. E sabe qual é a verdade dura e real? Você nunca vai encontrar paz olhando para o jardim do vizinho, porque cada história tem um tempo, cada processo tem uma dor, e cada pessoa está enfrentando lutas que você não vê. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas talvez seja artificial, ou talvez custe regas que você ainda não conhece. Hoje, Deus está te chamando para olhar para dentro, para parar de se comparar, para parar de se medir com réguas alheias, porque o que Ele está fazendo na sua vida é só seu. Você não precisa correr atrás do chamado do outro, você precisa abraçar o seu. Você não precisa conquistar o que o outro tem, você precisa viver o que Deus separou para você. E o que Deus tem para você não cabe no molde de ninguém. Jeremias 1:5 diz: "Antes que te formasse no ventre, eu te conheci." Isso quer dizer que, antes de qualquer rede social existir, antes de qualquer influencer surgir, antes de qualquer comparação te tocar, Deus já te conhecia, já te via, já tinha um plano. E esse plano não inclui você sendo uma cópia mal feita do outro. Inclui você sendo a melhor versão de quem Deus te criou para ser. Você está se sabotando quando tenta ser como o outro. Você está se limitando quando tenta andar no caminho de alguém que não é seu. Lembra da parábola dos talentos? Jesus contou que um homem deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Ou seja, Deus sabe o que você pode carregar. Não adianta desejar o palco do outro se você não enfrentou os bastidores dele. Não adianta invejar o fruto do outro se você não viu o tanto que ele chorou enquanto plantava. Deus é justo e Ele não mede as pessoas pela mesma régua. Ele dá a cada um o que é necessário para cumprir o seu propósito. Mas o inimigo sabe disso. E sabe o que ele faz? Ele tenta te fazer olhar para o lado, porque enquanto você olha para o outro, você esquece de olhar para cima. Enquanto você se compara, você se sabota. Enquanto você se diminui, você desacredita do que Deus prometeu. Mas hoje, Deus te chama de volta para o centro da sua identidade. Ele te lembra: você é meu, você é único, e eu tenho planos só seus. Lembra de Pedro? Em João 21, depois da ressurreição, Jesus olha para ele e diz: "Segue-me." E Pedro, como muitos de nós, olha para o lado e pergunta: "E quanto a João?" Jesus responde algo forte: "Se eu quiser que ele viva até eu voltar, que te importa? Tu, segue-me. Que te importa o que acontece com os outros?" Deus está dizendo: eu tenho algo só para você. Caminha no seu chamado, no seu tempo, no seu ritmo. Mas a gente insiste, né? A gente insiste em se comparar com aquele amigo que casou primeiro, com aquela amiga que engravidou, com o colega que foi promovido, com o vizinho que comprou o carro novo. E aí a gente começa a achar que está atrasado. Mas deixa eu te falar uma coisa com amor e verdade. Você não está atrasado. Você está no tempo de Deus, porque Deus não trabalha com relógio humano.
Ele trabalha com eternidade. Ele não se apressa, mas também não se atrasa. Às vezes, o que você chama de demora é, na verdade, preparação. E se Deus ainda não te entregou aquilo que você quer, é porque Ele está te preparando para carregar o que você vai receber. Tem gente que perde a bênção porque recebe antes do tempo. E tem gente que só permanece porque esperou Deus terminar a obra dentro dela. Pare de olhar para os outros achando que Deus te esqueceu. A bênção do outro não é sinal de que Deus te rejeitou. É só sinal de que o tempo dele chegou e o seu ainda está vindo. A bênção do outro não é ameaça para você. É sinal de que Deus continua operando. Se ele fez na vida do outro, ele pode fazer na sua também. Mas do jeito dele, no tempo dele, no seu caminho, tem uma ferida silenciosa que a comparação deixa. É o sentimento de fracasso, aquela sensação de que você está atrasado, que não é bom o suficiente, que nunca vai chegar onde os outros estão. E o problema é que essa dor vai crescendo, você não percebe, mas ela vai tomando o seu coração, corroendo sua fé, enfraquecendo seu ânimo. Você começa a duvidar de si mesmo. E pior, começa a duvidar de Deus. Mas escute, Deus não te mede pelo quanto você conquistou. Ele te mede pelo quanto você obedeceu. Enquanto o mundo olha para números, cargos, aparências, seguidores, Deus olha para o seu coração. A Bíblia diz, em 1 Samuel 16, 7, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É por isso que Davi foi escolhido. Enquanto todos olhavam para os irmãos fortes, bonitos, guerreiros, Deus escolheu o menino do campo, o esquecido, o rejeitado, o que ninguém apostava. E sabe por quê? Porque Deus não está buscando aparência, Ele está buscando verdade. Quando você para de se comparar, você começa a se curar, você começa a se libertar de uma pressão que não veio de Deus. Você não precisa corresponder às expectativas dos outros. Você precisa corresponder ao propósito que Deus te deu. E às vezes, para isso, você vai ter que dizer não para um monte de coisas. Vai ter que sair da corrida dos outros. Vai ter que silenciar vozes externas. Vai ter que andar num ritmo diferente. E tudo bem. Tem bênçãos que vêm devagar, mas quando chegam, permanecem. Você já viu uma árvore crescendo? É lento. É silencioso, mas é profundo, e quando ela cresce, nada a derruba. Assim também é o que Deus está fazendo em você. É por dentro, é no secreto, é no invisível, e é por isso que você não pode medir sua vida com a régua dos outros, porque os outros não sabem o que Deus te chamou para ser. Eles não conhecem a promessa, eles não ouviram o que você ouviu, eles não carregam o que você carrega. Então, por que você está se comparando? A comparação te enfraquece. A comparação te rouba. Ela te faz esquecer quem você é. Mas a revelação de identidade te liberta. Quando você entende quem você é em Deus, você para de buscar validação nas curtidas, nos likes, nos elogios, porque você já foi validado por aquele que criou todas as coisas. Você é filho, você é filha. Você tem herança, você tem identidade. Olha o que diz Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Você é uma obra maravilhosa. Não foi feito em série, foi feito à mão, com intenção, com amor, com propósito. E obras maravilhosas não precisam se comparar com ninguém. Elas apenas existem e glorificam o Criador. Talvez você cresceu ouvindo que nunca seria suficiente. Talvez sempre te compararam com seu irmão, sua prima, sua colega de classe, e isso deixou marcas. Mas hoje, em nome de Jesus, essas palavras caem por terra. Essas marcas serão curadas, porque Deus te chama para viver algo novo. Ele te chama pelo nome e diz: você é meu. Eu te escolhi, eu te formei, eu tenho planos para você. Se você soubesse o quanto Deus te ama, se você soubesse o quanto Ele sorri só de olhar para você, você nunca mais
se sentiria inferior. Deus não te vê como alguém atrasado. Ele te vê como alguém em construção. E Ele tem pressa em te curar, não em te expor. Ele prefere te tratar no secreto do que te entregar despreparado. E deixa eu te dizer algo que vai mudar sua forma de olhar para tudo. Deus nunca começa algo que Ele não pretende terminar. Se Ele começou algo na sua vida, Ele vai concluir. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez o mundo olhe para você e veja pouco, mas Deus olha para você e vê futuro, vê chamado, vê autoridade, vê cura, vê propósito. Por isso, pare de tentar se encaixar. Você não foi feito para caber onde todos cabem. Você foi feito para brilhar onde Deus te colocou. E quando for a hora certa, Deus vai te levantar, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar. E todos que te compararam vão ver que o que Deus tinha para você era único, inconfundível, irrecusável. Você não precisa da aprovação dos homens. Você precisa da convicção de que foi chamado por Deus. Enquanto você estiver tentando viver a vida dos outros, você vai sempre sentir que está atrás. Mas o dia que você decidir viver o que Deus tem para você, nesse dia as coisas começam a fluir. Nesse dia a sua paz volta. Nesse dia a ansiedade perde força. Nesse dia você encontra descanso. Não porque tudo deu certo, mas porque você entendeu que Deus está no controle. Você não precisa correr mais rápido. Você precisa apenas caminhar no seu ritmo com Deus. Você não precisa ser reconhecido por muitos. Você precisa ser fiel ao que Deus te confiou. Você não precisa provar seu valor. Você já tem valor. Você foi comprado por um alto preço. A cruz é a prova de que você tem valor. Jesus não morreu por alguém sem importância. Ele morreu por você, porque Ele viu em você alguém que vale a pena salvar. Então pare de se diminuir, pare de se sabotar, pare de se comparar. Você não é a soma dos seus erros. Você não é a sombra do sucesso de alguém. Você é o projeto exclusivo de um Deus perfeito. Você precisa se libertar dessa prisão emocional, chamada comparação. Ela te prende no que não é seu. Ela te amarra em expectativas que não te pertencem. Ela te impede de florescer. Mas hoje Deus está te libertando. Hoje Ele está dizendo: anda na sua rota, vive o seu chamado, abraça a sua identidade. Porque quando você vive aquilo que Deus tem para você, você prospera, você floresce, você brilha, mesmo em meio à escuridão. Pare de olhar para o lado. Você não foi chamado para correr a corrida de ninguém. Você foi chamado para completar a sua. Hebreus 12:1 diz: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A sua corrida, o seu chamado, o seu tempo. Não é sobre quem chega primeiro, é sobre chegar onde Deus te chamou para estar. E quando você chegar, quando você olhar para trás, você vai agradecer por não ter vivido a vida dos outros. Você vai agradecer por não ter desistido. Você vai agradecer por ter sido fiel e vai entender que Deus nunca erra na medida. Nunca se engana nos detalhes, nunca esquece dos seus. Escuta o que eu vou te dizer com toda a fé do meu coração. Você vai viver algo lindo, algo poderoso, algo que só Deus pode fazer. E quando acontecer, você vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena andar no tempo de Deus. Você é escolhido, você é separado, você é amado. Não tem outra pessoa como você. E Deus quer usar você do jeitinho que você é, com a sua história, com a sua dor, com a sua voz, com a sua entrega. Então, levante a cabeça, limpe os olhos, sorria de novo. O que Deus tem para você está vindo aí. E quando chegar, ninguém vai poder negar. Foi Deus, foi para você, foi perfeito. Se essa palavra falou com você, eu quero que você curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal. Aqui você vai encontrar palavras que levantam, curam, transformam.
Aqui é o seu lugar de fé. E lembra, o que Deus tem para você é único e está chegando. Em tempos de seca, quando o céu se fechou e a terra clamava por chuva, o profeta Elias vivia escondido junto a um ribeiro chamado Querite, onde Deus o sustentava de forma milagrosa. A água do riacho ainda corria, e corvos traziam pão e carne todos os dias, um sinal claro de que, mesmo em meio ao caos, Deus cuida dos seus. Mas chegou-se o dia em que o ribeiro secou. A terra estava rachada, nenhuma gota de água descia mais das encostas. Era como se o mundo tivesse parado, como se o silêncio de Deus gritasse no coração dos homens. E foi nesse momento que o Senhor falou novamente com Elias: levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que ordenei a uma viúva que te sustente. Elias não hesitou, mesmo sem saber quem era essa mulher, mesmo sem entender como alguém tão frágil, uma viúva, poderia sustentá-lo em tempos de escassez. Ele confiou. Afinal, Deus havia dito, e quando Deus fala, ele já preparou tudo. Elias partiu. A estrada era longa, poeirenta, cercada por um cenário seco, de árvores murchas e campos mortos. O som do vento era o único que ecoava entre as pedras. Cada passo do profeta era um ato de fé. Ele não sabia onde exatamente encontraria essa mulher, mas sabia que o Senhor o guiaria. Ao chegar à entrada da cidade de Sarepta, Elias viu uma mulher colhendo alguns gravetos. Ela estava curvada, franzina, os olhos carregando o peso de muitas dores. Era uma mulher como tantas outras em Israel naquela época, esquecida, cansada, sobrevivendo, mas havia algo nela que chamava a atenção. Uma firmeza discreta, uma dignidade que resistia, mesmo quando tudo parecia perdido. Elias se aproximou e disse: traze-me, peço-te um pouco de água num vaso para que eu beba. A mulher o olhou, talvez surpresa, talvez desconfiada. Mesmo assim, virou-se para buscar a água. Enquanto ia, ele chamou novamente: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Aquela segunda frase foi como um golpe. A mulher parou, seus ombros caíram. Ela se virou lentamente e respondeu com voz embargada: vive o Senhor teu Deus, que não tenho pão senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e eis que estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Era o fim. A mulher não estava apenas sem recursos, ela já tinha aceitado a morte. Seu último gesto era preparar uma refeição derradeira, um ato de despedida, e mesmo assim ela havia se disposto a buscar água para um estranho. Ela estava em ruínas por dentro, mas ainda havia compaixão em seu coração. Mas Elias não recuou. Ele não viu miséria, ele viu fé. Ele não viu escassez, ele viu uma porta aberta. E então, ele respondeu com autoridade e doçura: não temas, vai e faze como disseste. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo. Depois, farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E naquele momento, as palavras de Elias soaram como promessas celestiais. Era como se o próprio Deus falasse com aquela mulher por meio do profeta. E ela creu. Sem garantias, sem ver o milagre ainda, ela escolheu obedecer. A mulher voltou para casa, com os poucos gravetos nos braços, o coração pulsando em um misto de medo e esperança. Dentro de si, ainda havia a lembrança da dor, da fome, da morte se aproximando. Mas agora, havia também uma palavra, uma promessa, uma chance de ver algo impossível acontecer. Entrou em sua casa simples, onde o silêncio era companheiro constante. Seu filho, um menino magro, de olhos profundos, estava encolhido em um canto. O tempo tinha sido cruel com ele, mas ainda havia vida em seu olhar. A mãe se aproximou da panela,
onde restava apenas um punhado de farinha. Depois, pegou a botija, que tinha só um fio de azeite. Era tudo o que tinha. Era nada, mas era tudo. Ela preparou o bolo, como Elias pediu. Um pequeno pedaço de pão. O primeiro seria para o profeta. Entregar aquilo era como abrir mão da última segurança. Mas também era uma semente, uma entrega que carrega fé. E assim, ela saiu de casa e pulou até Elias. O profeta recebeu com gratidão e comeu. Depois, com um gesto sereno, devolveu-lhe o olhar, e o silêncio disse mais que 1000 palavras. Agora vá, faça para você e seu filho. Deus já está agindo. Ela voltou, ainda sem saber o que encontraria, mas quando olhou para a panela, havia farinha, e a botija ainda tinha azeite. O Senhor não abandona os que confiam. A panela tornou-se um altar, a botija um testemunho. Cada colherada era um lembrete de que Deus está presente até nos detalhes, que Ele vê, ouve, sustenta. A casa, que seria marcada pela morte, se tornou um lugar de vida, um lar onde o sobrenatural se manifestava na simplicidade do cotidiano. Elias permaneceu ali por muito tempo. Ele, a viúva e o menino formaram uma família improvável, unida não por sangue, mas por fé e milagre. Eles compartilhavam não só o pão, mas também a esperança. E a cada dia, um novo capítulo de fidelidade era escrito. Mas a história não termina aí, porque a vida, mesmo nos lugares onde Deus age, ainda traz provações. Um dia, o menino adoeceu. A doença foi grave, a febre não cedia. E por fim, o fôlego cessou. O coração da viúva se partiu em 1000 pedaços. Ela correu até Elias, tomada pela dor, pela raiva, pela confusão. Ela havia aberto mão do pouco que tinha, confiado, obedecido. E agora seu filho morria? Ela disse: "O que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho?" Ela estava quebrada. A fé que a sustentara parecia estremecer, porque a dor às vezes grita mais alto que a lembrança do milagre, porque o coração humano vacila, mesmo quando já viu a mão de Deus. Elias, com o coração também abalado, pegou o menino em seus braços, subiu ao quarto onde se hospedava, deitou o corpo do menino sobre o leito e clamou: "Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem moro, afligiste, matando-lhe o filho?" E depois, 3 vezes, se estendeu sobre o menino, clamando: "Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele." E então, depois de um silêncio que parecia eterno, no alto daquele quarto simples, onde o clamor de Elias havia rasgado os céus, algo extraordinário aconteceu. O corpo do menino, antes imóvel, estremeceu levemente. Os pulmões se encheram de ar. Os olhos se abriram. O coração voltou a bater. A vida havia retornado. Ali, diante dos olhos do profeta, um milagre aconteceu. Um daqueles que não se explicam com palavras, que não cabem na lógica humana, que só podem ser atribuídos a um Deus que ouve, que vê e que age, mesmo quando tudo parece perdido. Elias, tomado de emoção, caiu de joelhos. Não era apenas alegria, era reverência, era a certeza de que havia falado com o Altíssimo, e o Altíssimo tinha respondido. Era mais uma prova viva de que o Senhor é Deus, o único que pode trazer de volta o que a morte tentou levar. Sem demora, Elias se levantou, pegou o menino nos braços com ternura, como quem carrega uma promessa cumprida. Desceu cuidadosamente os degraus da casa e foi ao encontro da mulher que aguardava embaixo com os olhos inchados, o rosto marcado por lágrimas, o coração dividido entre desespero e uma centelha de fé. Quando ela viu o profeta surgir com o menino vivo nos braços, algo dentro dela explodiu. O choro, que antes era de dor, tornou-se pranto de alívio. Um grito contido escapou de sua alma. Ela correu até eles, abraçou o filho
com força e soluçou, como quem estava sendo curada por dentro. Elias, ainda com os olhos úmidos, disse com simplicidade e autoridade: "Vê, teu filho vive." Essas palavras caíram como bálsamo sobre a mulher. Não era apenas uma frase, era o eco de uma promessa cumprida. Era a resposta de um Deus que se recusou a ignorar o sofrimento de uma mãe. Era a confirmação de que sua obediência, sua fé e sua entrega não haviam sido em vão. Ela, então, olhou para Elias com uma convicção nova nos olhos e declarou: "Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Aquela mulher que antes se preparava para morrer, agora vivia a maior experiência de sua vida. Sua casa, antes cenário de fome, agora era morada do milagre. Sua alma, antes carregada de resignação, agora transbordava fé. E seu filho, que antes seria enterrado, agora era símbolo da glória de Deus. E tudo isso começou com um pouco de farinha e um fio de azeite. Tudo começou com uma entrega. Tudo começou com fé. A história da viúva de Sarepta nos mostra que Deus escolhe os improváveis, que Ele transforma a escassez em sustento, que Ele ouve até o clamor mais silencioso e que, quando confiamos, mesmo com medo, mesmo sem entender, Ele se move de maneira poderosa. Talvez você esteja hoje como aquela mulher, tentando juntar os últimos pedaços da esperança, achando que não há mais saída, que a última refeição está próxima, que a morte de um sonho, de um projeto, de uma fé já é certa. Mas essa história é para você. É para dizer que o mesmo Deus que sustentou a viúva, que fez a farinha durar, que ressuscitou o menino, ainda está vivo, ainda responde, ainda cuida. Ele não precisa de muito para fazer um milagre. Às vezes, só precisa do pouco que você está disposto a entregar e da fé que você ainda tem, mesmo que abalada. Porque quando tudo parece acabar, é aí que Deus começa a agir.